chante quelque chose. Então, e aí, bonitona, tudo bem? Bem-vindos a mais um Historiando comigo, professor Ricardo. Hoje a gente vai falar um pouquinho da França pré-revolução. Não tem como a gente explicar a Revolução Francesa se a gente não tiver uma noção do que era, de como estava a França antes da Revolução, né? E aí, eu já começo com uma dica de filmes aí, muito legal, Maria Antonieta, que mostra como essa menina, né? De repente, uma princesa, uma menina, gente boa, sai lá da Áustria e de repente se torna na França uma menina idiota, uma mulher idiota. Até colocado na boca dela a famosa frase, né? Se não tem pão, pães que comam brioches. Provavelmente ela não disse essa frase, é muito provável que ela não tenha dito essa frase, mas a mulher idiota que se torna a Maria Antonieta, essa frase realmente caberia na boca dela, tá? Esse filme é bem legal, é uma menina gente boa que se torna isso que a gente conheceu. Tem uma frase do filme que eu adoro, né? É um momento ali, desculpa gente, um momento que a Maria Antonieta está se trocando e ela diz, isso é frescura. E aí a governanta diz, não, isso é Versalhes. Então, o Palácio de Versalhes tornou-a o que ela é, ou que ela ficou conhecida para a história. Eu vou a uma parada para tomar água. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre a sociedade francesa pré-revolução. A sociedade francesa é uma sociedade estamental, quer dizer, isso é dividido em classes, né? Basicamente como a gente tem hoje, classe média alta, classe rica, pobres e afins. Como eram divididas essas classes? O primeiro estado era o alto clero, o segundo estado era a nobreza, né, que a gente chama doce e carinhosamente de parasitas, né? O que faz um parasita no seu corpo? Nada, só se aproveita do que você consome, por aí afora. Não pagavam impostos, recebiam pensões, eram apenas 3% da população e tinham os principais cargos públicos. O terceiro estado, quem era o terceiro estado? O terceiro estado era a burguesia, eu costumo dizer que assim, a burguesia, né, os comerciantes, eles eram o rico dos pobres, tá? Existiam também os trabalhadores da cidade, que eram chamados de sans-culottes, né, por causa do tipo de calça que eles usavam, né? Eu sempre dou o exemplo, né, vou mostrar aqui, né, a calça do rico, um babadinho, estão vendo aqui, ó, com essa coisinha aqui, né, culotte, a mulherada, eu falo que a mulherada não gosta dessa frase, dessa palavra, porque culotte é aquela gordurinha que fica ali nas nádegas, né, então as mulheres não gostam muito de falar disso, basicamente mulher só tem, né, o único homem que tem culotte é o Luan Santana, né, vou colocar aqui ó, para vocês verem, vê aqui Luan Santana, ele tem culotte, é um dos poucos homens que tem culotte, enfim. Os ricos usavam as calças com culotte e o pobre usava a calça, que vocês estão vendo aqui, sem culotte, ou seja, sans culotte em francês. Vamos lá. Os trabalhadores do campo, que eram os camponeses, e vale dizer que os camponeses eram 85% da população. Eles eram os únicos a pagar impostos, ou seja, bastante desonesto isso, né? Os pobres é que pagam impostos. E eles viviam no campo ainda em regime de servidão, tá, gente? Para quem não lembra, vocês já devem ter estudado aí, regime de servidão é ali da Idade Média, né? O feudalismo, tá? No poder está o rei Luís XVI, se vocês assistirem ao filme lá que eu deixei a dica ali, Maria Antonieta, vocês vão ver quem era esse cara, né? E ele vai dizer, olha como ele era um cara poderoso para ser rei. Sou rei. Essa simples palavra encerra em si tantas obrigações e eu tenho apenas 20 anos. Não creio que eu tenha adquirido todos os conhecimentos necessários. Ele era um... isso aí que você pensou, ele era mesmo. Enfim, ele era um infeliz. Vamos lá. A França estava passando por uma série de questões
más colheitas, população passando fome. Eles estavam gastando dinheiro que eles não tinham, porque a gente já sabe daquele ódio que tem, né, entre Inglaterra e França. Os Estados Unidos estavam tentando se separar da Inglaterra, e aí só por causa desse ódio, né, os franceses vão lá ajudar nos Estados Unidos com dinheiro que nem os franceses têm. Os ministros dão uma ideia, né? A única forma de tentar melhorar a situação econômica francesa é se o primeiro e o segundo estado também pagassem impostos. Lembra, só os pobres pagavam impostos. Os ministros dizem que o único jeito é o primeiro e o segundo estado pagar imposto. É lógico que os ministros são mandados embora, né? Eles são demitidos, porque ninguém vai aceitar o primeiro e o segundo estado pagando impostos. A nobreza se esbaldava em banquetes e em festas, e o povo passando fome. São convocados os Estados Gerais, né, que era uma espécie de assembleia, onde representantes dos 3 estados teriam direito a voto. O problema é que os votos eram em grupo, então o primeiro e o segundo estado tinham interesses em comum, sempre ganhavam as votações. O terceiro estado queria que a votação fosse individual, uma vez que do primeiro estado poderiam conseguir alguns votos do baixo clero, e do segundo estado os nobres podiam existir, né, entre os nobres alguns já ligados aos ideais iluministas. Vamos entender isso aí que eu falei, porque só falado assim não faz muito sentido. Vamos entender aqui. Vamos supor que a pergunta fosse: o primeiro e o segundo estado devem pagar imposto? Se a votação fosse por grupo, é óbvio que o primeiro e o segundo estado iam dizer não. Um voto dizendo não, outro voto dizendo não. O terceiro estado ia dizer sim. Qual era o resultado dessa votação? Vamos lá? 2 não, 1 sim. Ou seja, ia dar não. O primeiro e o segundo estado não iriam pagar. Agora vamos imaginar de uma forma diferente. A mesma pergunta, mas o voto sendo individual e não em grupo. Vamos lá. Primeiro estado, 291 membros. Vamos supor, mesma pergunta, o primeiro e o segundo estado devem pagar impostos? Vamos supor que dos 291, 280 dissessem sim, 280 dissessem não e 11 dissessem sim. Do segundo estado, 240 dissessem não e 30 dissessem sim. E vamos supor que lá do terceiro estado, 18 dissessem não e 560 dissessem sim. Olha o resultado da votação, ou seja, o único jeito do terceiro estado ter alguma chance nas votações era se o voto fosse individual e não em grupo. E aí começa uma discussão acerca disso aí, em grupo individual, até que, em meio a esse impasse, Luís XVI manda cancelar os Estados Gerais. Acabou os Estados Gerais. E é nesse momento em que a gente vai entender o seguinte: o terceiro estado, percebendo que essa é a única chance que eles têm de tomar uma atitude, de conseguir algo melhor para eles, eles não vão aceitar o fim dos Estados Gerais e vão entrar no início de um processo que vai acabar acontecendo a tomada da Bastilha, enfim. Mas aí já é outro vídeo, assistam numa próxima aula. Valeu, beijo, espero ter ajudado vocês a estudarem. Se curtiram, dá um like, se inscreve no canal. Se quiserem aulas particulares, aqui ó, Cooper Aulas. Valeu, beijo, tchau, fui. Il avait l'air de rien, planté sur le trottoir, à toucher son chapeau